Pensa só numa investigação para apurar uma fraude bilionária, um esquema gigantesco contra os aposentados do Brasil. Agora, no meio do caminho, quando a coisa está esquentando, tudo para. É isso aí. Vamos entender juntos como uma briga de poder lá em cima, nos mais altos escalões da República, simplesmente travou a busca por justiça. E a pergunta que fica é essa, né? O que acontece quando uma investigação desse tamanho é interrompida no meio? Quando o tal sistema de freios e contrapesos que deveria equilibrar o poder parece que falha. Esse caso é um prato cheio para a gente entender um dos maiores conflitos institucionais que o Brasil já viu. Bom, para a gente não se perder nesse labirinto, nosso caminho vai ser bem claro. Primeiro, a gente vai entender a fraude. Depois, a barreira que surgiu no Congresso. Aí, o embate que foi parar no STF. A gente mergulha na questão constitucional e, no fim, vê o veredito e o que aconteceu depois. Ok, vamos começar pelo tamanho do estrago. A gente não está falando de um desviozinho qualquer, não. O que estava na mira era um esquema bilionário, que atingia em cheio o bolso de milhões e milhões de aposentados e pensionistas, gente que trabalhou a vida inteira. O alvo, segundo os próprios parlamentares, era um esquema hediondo. E a palavra é forte mesmo. Imagina só, desviar o dinheiro suado, sagrado, de quem mais precisa. É por isso que o fim dessa investigação causou tanta revolta. Não era só sobre dinheiro, era sobre dignidade. E a ferramenta usada para investigar tudo isso era uma das mais poderosas da nossa República, a CPMI. Pensa nela como se fosse o superpoder da oposição. É um direito que a Constituição dá para a minoria poder investigar quem está no poder. E é exatamente por ser tão poderosa que ela incomoda tanto. A investigação estava indo, sabe, a todo vapor. Mas aí, ela bateu num muro. Um muro que foi construído com o tempo se esgotando e, principalmente, com o silêncio de uma das figuras mais importantes do Congresso Nacional. E olha só a cronologia do absurdo. A CPMI seguiu o manual, fez tudo direitinho para conseguir mais tempo. Tinha as assinaturas, tinha o motivo, mas o pedido simplesmente ficou lá, parado, na mesa do presidente do Congresso. Foi uma tática clara de deixar o tempo passar. Uma inércia vergonhosa, como disseram na época. Empurraram com a barriga até o último segundo. E essa era a pergunta que não queria calar em Brasília. O que é que essa CPMI estava para descobrir que era tão, mas tão perigoso assim? O silêncio do presidente do Congresso só aumentava a suspeita de que tinha gente muito poderosa com medo do que viria pela frente. Bom, com a porta fechada no Congresso, a briga subiu de andar. Foi parar direto no Supremo Tribunal Federal. E lá, a decisão de um único ministro foi suficiente para transformar um problema político numa guerra institucional. E aqui o jogo muda de campo. Os parlamentares entraram com um mandado de segurança, que é basicamente um pedido de socorro à justiça para garantir um direito. O ministro André Mendonça atendeu, deu uma liminar e mandou o presidente do Congresso se mexer. Só que isso foi visto como uma afronta, uma interferência indevida. E aí, meu amigo, a batalha dentro do próprio Supremo estava só começando. Agora a gente chega no X da questão, o centro de toda discussão jurídica. Tudo se resumia a uma pergunta, que parece simples, mas que na verdade redefine o poder da oposição e da fiscalização no Brasil. Então a briga era a seguinte: de um lado, a tese de que se a minoria tem o direito de criar uma CPMI, ela também tem o direito de ter o tempo necessário para investigar. É lógico, né? Não adianta dar arma sem dar munição. Do outro lado, a maioria do STF entendeu diferente. Eles disseram não, o direito é só para criar, para continuar é outra história. Aí é um problema interno do Congresso e a gente não se mete. E o debate lá no STF, olha, pegou fogo. O ministro Gilmar Mendes, por exemplo, não poupou críticas. Ele desceu a lenha nos métodos da CPMI, chegou a falar em quebras de sigilo em bloco, como se fosse uma pescaria, e até em prática de crime coletivo. Essas acusações pesadíssimas ajudaram a formar a opinião da maioria da corte. E então, depois de semanas dessa queda de braço política e jurídica, veio o dia do julgamento. A palavra final, o martelo batido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. E o resultado? Foi um nocaute. O placar foi elástico, 8-2. Uma maioria esmagadora do Supremo decidiu que a investigação tinha que parar ali mesmo. E aqui a gente vê a divisão clara. De um lado, defendendo a investigação, só o ministro André Mendonça, que deu a primeira decisão, e o ministro Luiz Fux ficaram isolados. Do outro, uma maioria sólida de 8 ministros que votaram para derrubar a liminar e, com isso, botar um ponto final na CPMI.
O resultado prático disso foi imediato. A investigação foi encerrada. Acabou. Um relatório preliminar que já tinha levantado o nome de mais de 200 suspeitos teve que ser concluído às pressas, de forma incompleta. Todo aquele trabalho, na prática, morreu na praia. E no fim das contas, fica essa reflexão amarga. Quantas instituições que deveriam se fiscalizar entram em rota de colisão? Quem acaba perdendo é a busca pela verdade? Fica a pergunta. Uma pergunta crucial para a saúde da nossa democracia. E para continuar acompanhando análises como essa, não deixe de se inscrever aqui no canal Togas do Enigma.